A paz do Senhor Jesus Cristo a todos amados irmãos e ouvintes, amém? Que o Senhor Jesus possa continuar abençoando cada um de nós, né, irmãos? Hoje, quarta-feira, um dia abençoado, né? Só de nós ter o privilégio de acordar, já somos muito mais do que privilegiados por Deus. Irmãos, gostaria de deixar uma meditação aí para a igreja, né? A palavra de Deus fala assim lá em 1 João, a Bíblia fala assim: filhinhos, é bom que o homem não peque, mas se pecar, né, vós tem Jesus, o advogado fiel, e ele é fiel e justo para vos perdoar. Porque a Bíblia fala que não é bom que o homem peque, irmãos? Porque o pecado não é bom, né, irmãos? O pecado é um erro espiritual, né? O pecado, ele aborrece a Deus, ele entristece o Espírito Santo. E a palavra de Deus fala que para nós não entristecer o Espírito Santo, né? Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Por que nós não devemos entristecer o Espírito Santo? Porque quando nós estamos tristes com alguém, né, com alguma situação, com algo, a tendência natural é de nós se afastar, né, daquela pessoa, evitar aquela pessoa, distanciar dela, né? Isso não significa necessariamente que nós não amamos aquela pessoa, que nós se afastamos dela. Nós amamos aquela pessoa, porém, por um momento nós estamos tristes com ela. Mas quando aquela pessoa vem, né, e reconhece ali o seu erro, né, ou você ali libera o perdão para aquela pessoa, usa de misericórdia com ela e libera o perdão, você consegue se reaproximar daquela pessoa. Então, igreja, a gente ouve muitas pessoas, né, hoje em dia, nossa, a vergonha, né, que está sendo aí no YouTube, no bairro, em muitas igrejas, pessoas que falam que defendem a sã doutrina, que defende Jesus. A gente passa em locais, eu passo em lugares, às vezes, e vejo pessoas discutindo por causa do Senhor Jesus, né? Eu vejo ímpios, pessoas que vivem na prática carnal, né, irmãos, amaldiçoando pessoas que eles ouviram falando mal do Evangelho, falando mal do Senhor Jesus. Ficam irados, brabo, né? E em alguns casos, algumas pessoas já falaram: mas irmão Márcio, você não fala nada? Você vê a pessoa falando mal do Senhor Jesus e você não fala nada? Você não defende? Você tem que se posicionar. Aí eu sempre falo, né, irmãos, com eles, quando Deus me dá a oportunidade, eu falo para vocês: irmãos, o Senhor Jesus não nos chamou para defendê-lo, né? As pessoas têm que entender o real sentido do Evangelho. O Senhor Jesus não te chamou para poder defender a sã doutrina, meu irmão. O Senhor Jesus não te chamou para defender o Evangelho na terra. O Senhor Jesus não te chamou para poder defender Ele mesmo, não, né? A gente vê que o Senhor Jesus repreendeu Pedro duramente, por quê? Porque Pedro, amados irmãos, quis defender Jesus. A palavra de Deus fala que Pedro desceria um golpe de espada, né, na orelha de um soldado conhecido como Malco. E a palavra de Deus fala que o Senhor Jesus repreendeu a Pedro, falou: Pedro, não é desse espírito que eu vos ensino, Pedro. Você acha que se eu não clamasse ao Pai, que Ele me mandava legiões de anjos para me defender? A Bíblia fala que uma certa feita também os discípulos entraram na terra do Samaritano, né, na província do Samaritano, a fim de pregar o Evangelho, porém Jesus ainda não tinha chegado lá. E os samaritanos colocaram eles para correr, não aceitaram a presença deles lá não. E os discípulos também ficaram irados e falou: Senhor, permita-nos que oremos e fazemos descer fogo do céu, para que desça fogo do céu e consuma todos esses homicidas. No tempo de Elias, Elias orou e Deus fez descer fogo do céu e matou os falsos profetas ali. Mas só que agora é o tempo da graça, né? Agora não é mais olho por olho e dente por dente. Agora, irmãos, Deus não entregou a justiça do Evangelho na mão do homem para julgar e executar justiça e juízo igual era antes, não. Agora o Senhor Jesus quer que nós usemos de misericórdia. Ainda que o nosso semelhante esteja errado, esteja contra a lei, contra a palavra, nós devemos usar de misericórdia. Foi o que o Senhor Jesus mostrou bem claro quando aquela mulher foi flagrada em um ato de adultério. Pela lei ela poderia ser apedrejada, e os que apedrejassem ela não ia sofrer sanções nenhuma, penalização nenhuma, porque a lei, amados irmãos, ordenava e permitia que
toda aquela pessoa que fosse flagrada em ato de adultério, toda mulher que fosse flagrada em ato de adultério, deveria ser apedrejada até a morte ali. Mas o Senhor Jesus mostrou que ele queria misericórdia, amém? Então, é só uma meditação mesmo, né? Os irmãos entenderem que o Senhor Jesus não te chamou para defender. Porque quando eu contrato um advogado, irmãos, para alguma coisa, né? Se eu contrato ali o serviço do advogado, é porque, amados irmãos, eu estou solicitando a defesa dele. Então é o meu advogado que vai me defender, é o meu advogado que vai responder por mim, entendeu? É o meu advogado que vai me justificar diante do juiz e entre aspas da sociedade, né? E ali o juiz que vai dar o aval ali se o que o meu advogado falou é verdade ou não. Mas só que aqui nós estamos tratando de Jesus, o advogado justo, fiel e verdadeiro. João falou bem claro, ele é fiel e justo para vos perdoar, e quem é justo é verdadeiro. Então, o Senhor Jesus Cristo, amados irmãos, ele não chamou nós para defendê-lo. O Senhor Jesus não veio na terra para ser defendido por homens. A Bíblia mostra o tempo todo que Jesus não aceitou a defesa do homem. A gente não vê aí, né, igreja? A gente vê os irmãos, uns pregando para defender a Deus e amor, outros pregando para defender o missionário, outros pregando para defender o pastor fulano, o evangelista Berclano, o influencer fulano, né? Isso são pessoas carnais que estão na contramão do evangelho de Cristo, que pensam que tem entendimento, mas não tem. O Senhor Jesus não te chamou para defender o evangelho. O Senhor Jesus não me chamou para defender o evangelho. É o evangelho de Cristo que nos defende. Né, irmãos? É a sã doutrina que o povo defende, que eles falam que estão defendendo. Pelo contrário, os que realmente praticam a sã doutrina, né, quando os irmãos mencionam a sã doutrina, eles mencionam principalmente a vestimenta, o comportamento cristão e etc. As pessoas que praticam essa doutrina, pelo contrário, são elas que são defendidas pela sã doutrina. Né? Quando você pratica essa doutrina, quando você pratica a palavra de Deus, é a palavra de Deus que te defende das artimanhas do mundo, das práticas carnais. Então, um homem ou uma mulher que verdadeiramente guarda a sã doutrina, você não vai ver essa pessoa andando seminua, sensual, você não vai ver essa pessoa envolvida constantemente em contendas. As pessoas vão falar dela, mas você não vai ver ela batendo boca com carnal, com mundano, né, irmão? Você não vê isso. Quem realmente tem o Espírito Santo de Deus é manso, é humilde, né? O fato de ser manso ou ser humilde não significa que não usa de autoridade, mas, amados irmãos, tudo com fim de edificação, né? Então é isso aí. A sã doutrina é ela que defende o homem, não o homem que defende a sã doutrina. Não existe isso. Um cavaco de barro, um braço de carne. Né? Se Deus tivesse constituído o homem para defender o evangelho, e quando esse homem morrer, quem defenderia? Né, irmãos? Então, quem defende o evangelho de Cristo é o próprio Cristo, o eterno. Amém? Então, não existe esse negócio de defender Jesus. Quando você ouvir alguém falar mal do Senhor Jesus, né? Quando você vê alguém blasfemar, pede Deus sabedoria para você manifestar de forma edificante. Mas não precisa de você ficar preocupado com o que ele está falando de Jesus, que Jesus não vai se decepcionar com isso. O Senhor Jesus não depende, amados irmãos, do reconhecimento humano. A criatura, amados irmãos, não necessita, amados irmãos, de querer defender o seu Criador. Pelo contrário, a gente vê até mesmo ali o Senhor Deus falando, se eu não me engano, ali se eu não me engano, acho que é Jeremias 45, Isaías 45, me fugiu da memória agora, né? Como pode um caco, entre outros cacos, né, querer falar com seu Criador, porque tu me fizestes assim, ou barro falar com o oleiro, porque tu me fizestes assim, né? Não tem como, amém? Então, é Deus que nos defende, né, irmãos? É o próprio Senhor Jesus Cristo que nos defende. Nós somos defendidos pelo Evangelho. O Senhor Jesus nos chamou para ser defendido pelo Evangelho, né? Para ser protegido por Ele, não para proteger a Ele. O Senhor Jesus sabe se virar muito bem, irmãos, né? Pode ficar tranquilinho, meu irmão, minha irmã, que o Senhor Jesus sabe se defender, viu? Ele é bem grandinho. Tem pessoas que vê Jesus igual aquele franguinho que eles põem lá na igreja católica, no crucifixo. Igual um frango lá, magrelão lá, todo pendurado com cara de coitado. Né, não, irmãos? O homem e a mulher que realmente tem o Espírito Santo de Deus, ter o Espírito Santo de Deus é ter Deus dentro de você.
E quem tem Deus dentro dele, ele não tem cara de coitado, cara de coitadinho, não, né? Quem tem o Espírito Santo de Deus dentro de si, tem cara de valente, né? Valente na batalha. Tem cara, amados irmãos, o semblante do homem e da mulher que tem o Espírito Santo de Deus é um semblante de paz, é um semblante sereno, não é um semblante de atribulado, de atribulada. Não, tem nada a ver. As pessoas estão confundindo muito o Evangelho de Cristo. As pessoas pensam que ter autoridade de Deus é ficar gritando na internet, em cima do altar, fora do altar, aquela gritaria desnecessária. Não tem nada a ver. Um juiz, para te condenar a 30 anos, ele não precisa de gritar, ele simplesmente bate o martelinho e fala condenado. Pronto, lê a sentença e acabou. Sem gritar, os policiais algemam o indivíduo e levam para o cárcere. E o juiz tem autoridade. O médico também tem uma autoridade. Se o médico falar, nós vamos ter que passar ele pela cirurgia, está falado, o médico tem autoridade. Então a Bíblia fala que toda autoridade, né, na terra é constituída por Deus. Mas a gente sabe que as autoridades terrenas, tanto elas eclesiásticas, tanto elas jurídicas, tanto elas científicas, seja lá qual for o nível de autoridade, apesar de serem constituídas por Deus, elas estão sujeitas a ser corrompidas porque se trata de homens. Homens que Deus, entre aspas, lhe confiou uma missão na terra, assim como os profetas, pastores, evangelistas, apóstolos e etc. E também estavam sujeitos a corromper. Por quê? Porque se tratam de homens. Amém, igreja? Irmãos, então a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Que Deus continue abençoando toda a igreja, todos os irmãos. Fique em paz, irmãos. O Senhor Jesus não te chamou para defendê-lo, mas sim Ele veio na terra para nos defender, né? Do juízo, para nos defender do pecado, das obras da carne. Amém? A paz do Senhor Jesus Cristo e que Deus abençoe a todos.